Então, a Rádio Web da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, inicia hoje um ciclo de debates sobre a COP30. A cada 15 dias, você, ouvinte, terá oportunidade de escutar, refletir sobre a crise climática que atinge o planeta, mas com intensidade em nossa casa comum, a Amazônia. Em cada programa, convidamos 2 ou 3 interlocutores de várias regiões do país para um diálogo construtivo. Hoje, temos 2 convidados que aceitaram partilhar pontos de vista e questionamentos importantes para compreendermos as possíveis maneiras de enfrentar a crise climática. Hoje temos a presença de 2 conhecidos nossos. Caetano Scanavino é coordenador-geral do Projeto Saúde e Alegria, membro da coordenação do Observatório do Clima e integrante de várias redes e conselhos da sociedade civil. É empreendedor social, nascido em São Paulo, mas adotado por Santarém há quase 40 anos, no Tapajós, apoiando as comunidades e ideias da região. Também estará conosco daqui a pouquinho, está entrando no ar, o Guilherme Carvalho, educador da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, Programa Amazônia. É doutor em Planejamento de Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da UFPA. Então, quando vamos começar com o Caetano. Caetano, é o seguinte, deixa eu fazer uma introdução aqui do nosso tema de hoje, tá? Outra conferência climática, a COP30, acontecerá em novembro, desta vez na Amazônia brasileira. Há diversas avaliações sobre o assunto, algumas esperançosas, outras céticas e outras completamente negativas. Para alguns moradores da nossa região, há uma expectativa de que, como essa conferência mundial a ser realizada na Amazônia, muitas coisas boas poderão acontecer, como o controle de incêndios, a redução do desmatamento e muito mais, já que essas são algumas das causas das mudanças climáticas. Outros céticos, olhando para as 29 conferências climáticas que já passaram, mais as 16 conferências das partes, a última na Colômbia, e a catástrofe cada vez mais próxima, não esperam grandes mudanças. Quem não espera nada de positivo, começa olhando o governador do estado do Pará, anfitrião da COP30. Ele está se esforçando para enfeitar a capital, Belém, onde são esperados em torno de 160 chefes de Estado no mundo todo. Para começar, a descrença na COP30 se deve ao fato de que a própria capital, Belém, não tem capacidade para receber os milhares de participantes e convidados do grande, que eu vou chamar de carnaval da COP30. Mas alguns hotéis estão sendo preparados, oferecendo residência para alugar e até convidando igrejas para se tornarem locais de acomodação. É neste contexto que nós queremos conversar aqui com o Caetano. Caetano, o Guilherme ainda não chegou ainda, mas você já vai começando. Você tem uma visão do que é uma conferência chamada COP, que é a COP 29, 28, tal, a 30. O que é mesmo? Temos ouvintes que estão interessados certamente em saber o que é mesmo uma conferência do clima. Palavra com você. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos e todas. Muito feliz aqui. Sempre um prazer poder estar debatendo aqui com você e com todas essas lideranças históricas, o Guilherme também, um super querido. Aliás, eu me espelho em você, padre, porque às vezes eu estou sem esperança, falo, o padre Gilberto está lá até agora, naquela resistência, na resiliência, então eu quero ser que nem ele quando eu crescer. Bom, sobre as COPs, né? As COPs são conferências das partes, por isso a palavra P, né? E isso começou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro,
na Rio 92, onde se estabeleceu a necessidade de se trabalhar conferências anuais das Nações Unidas, seja em torno das mudanças climáticas, seja também em torno da diversidade biológica, como, por exemplo, a COP agora, que ocorreu em Cali, na Colômbia, né? E chamada Conferência das Partes, é assim que chamam lá na... Conferência das Partes, da Convenção... Toda COP é um tipo de Conferência das Partes, não é? Isso, por isso que vem a palavrinha das COPs, né? E aí são conferências anuais, né? Isso aí começou a ser desenhado no Brasil e agora a gente tem a oportunidade do Brasil voltar a sediar agora uma COP, né? Em Belém, mais do que Brasil, Amazônia. Então, é mais ou menos... É importante até lembrar que são conferências que acontecem todo ano, com gente que gosta, com gente que não gosta, seja em Belém, seja nos Estados Unidos, seja em algum país da Europa, da África ou da Ásia. E a agenda é uma agenda global. Não é o país, a gente aqui, que vai ter o domínio, por exemplo, para poder pautar a COP. Por outro lado, cabe ao país sede, junto com as Nações Unidas, presidir a conferência. Então, o Brasil conta hoje com a presidência da COP, e isso traz uma incidência maior na questão da agenda, na questão de como é que a gente pode incidir, mesmo dentro dos limites nossos aí, entendendo que é uma agenda que vem, né, de outras conferências também, mas como é que a gente pode incidir e influenciar um pouco essas discussões. Eu acho que ao longo aí do programa a gente pode falar mais, né? Perfeitamente. Acaba de entrar o Guilherme, também que está agora conosco. E, Guilherme, ele já começou a introduzir uma provocação seguinte. O que para você significa uma COP? COP 25, 26, 27, 28, uma COP 30. O que significa para você? Olha, é inegável que essa possibilidade dos governos, dos estados nacionais, eles se encontrarem para debater um tema tão importante, a gente não pode desprezar um momento como este. No entanto, a COP, ela também expressa, em grande medida, as próprias relações desiguais de poder que existem no mundo, né? Porque você tem países como Estados Unidos ou a União Europeia com grande poder, tanto financeiro como também de lobby, como capacidade de produzir conhecimento e tudo mais, é muito diferente de outros países de menor porte, países pobres, que não têm tanto a expertise técnica com relação a muitos dos assuntos, como não tem poder de enfrentamento, de poder também ditar ou de fazer com que as suas demandas sejam efetivamente debatidas e respondidas. Nesse caso, a COP, por expressar essas relações desiguais de poder, ela tem muitos limites, porque acabam que os países, os estados nacionais mais ricos e as grandes corporações econômicas, elas acabam prevalecendo ao final, aprovando medidas, ações, ou mesmo bloqueando aprovações de determinadas propostas para favorecer os seus interesses. Então, você tem isso. É importante porque reúne e promove as relações multilaterais, ou seja, entre os países e os grupos desses países, mas, por outro lado, são relações desiguais de poder que acabam também prejudicando, muitas vezes, você conseguir avançar nessas ditas negociações em função de combater a crise climática. Qual é a expectativa de cada um de vocês dois sobre esta COP30, depois das 29 que já passaram, e que elas não conseguiram, digamos assim, nem reduzir a crise climática? Como é que é a expectativa de vocês? Guilherme, começando com o Caetano. Olha, sendo aqui bem realista, nem digo pessimista, nem otimista, em relação a avanços significativos mesmo, eu não tenho expectativa alguma. Em relação a avançar os acordos, a gente
São 30 COPs, contando já Belém, né? E nessas 30 COPs a gente não mexeu no que mais está aquecendo o planeta, que é a queima de combustíveis fósseis, que representa mais de 70% das emissões globais, né, que estão levando às mudanças climáticas. O lobby petroleiro é gigantesco, né? E aí são 30 anos de blá, blá, blá. Até hoje não existe nenhum acordo, ninguém está falando nem para acabar com o petróleo de segunda para terça-feira, mas pelo menos o que a gente chama até de fossil phase out, né? Ou phase down, que é um processo de transição ou para eliminação gradual, ou mesmo para redução da queima de combustíveis fósseis, nem que seja, olha, vamos acabar com isso em 2070, em 2050, em 2100, começa pelos países ricos, termina pelos países pobres. Nem isso a gente tem. E a gente está falando aí de mais de 70% das emissões. Então, eu até fiz um artigo ano passado na Folha de São Paulo, nem cobrando o governo Lula em relação a dar uma resposta à licença da exploração de petróleo na foz do Amazonas, sim ou não. Né? Porque até que, se essa discussão é uma discussão que tem que ser global, puxa, a gente não vai explorar o petróleo, mas os americanos estão perfurando, os ingleses estão perfurando. Mas como presidente, e a gente teve a oportunidade de presidir o G20 ano passado e a COP esse ano, né? Por que não, então, colocar esse debate na mesa? Que, aliás, mas, aliás, desculpe te interromper, ele acaba, nesta semana, em Macapá, no rádio de Macapá, ele acaba de afirmar que vai acontecer a perfuração de petróleo lá, quando a COP, 30 do mês de novembro. É contraditório. Exatamente. É contraditório e a gente perde uma oportunidade de ser um player líder, que o mundo precisa. O mundo precisa de um estadista hoje que faça um contraponto a esse movimento que não é só climático, né? Ele está discutindo e é um movimento nacionalista e negacionista. E aí agora ainda mais presidido pelo presidente da nação mais poderosa, que tem a caneta mais poderosa na mão, seja pelo bem, seja pelo mal, né? Então, assim, o momento ele é muito delicado. Então, eu não tenho expectativa nenhuma em relação, porque isso aí o Brasil já deveria ter demonstrado assumir, né, em vez de amarelar, esverdear a nação verde e amarela. Falar, olha, eu não vou nem discutir petróleo sim ou não, mas essa queima é o que está acabando com o mundo. Eu, como presidente da COP, vamos ver como é que a gente põe isso na mesa, como é que a gente discute, nem que seja aqui montar um grupo de trabalho para que a diplomacia, em 24 meses, na COP 31 na Austrália, estabeleça um acordo mínimo que seja. Então, são 30 anos em que a gente tem acordo para arroto do boi, para o metano, encaminhamento para desmatamento zero. Lembrando que o problema do desmatamento é um problema nacional, brasileiro. 50% das emissões brasileiras vêm de, principalmente, desmatamento na Amazônia. Crime, inclusive, porque praticamente todo esse desmatamento é ilegal. Mas, no cômputo geral, é 10% das emissões globais. Então, não adianta a gente falar, esta COP é a COP da floresta e vamos só discutir a floresta. As petroleiras vão bater palma. Né? Se não reduzir a queima de combustíveis, as emissões vão continuar altas, os oceanos vão continuar aquecidos e vai ter mais El Niño na Amazônia, e a Amazônia já está próxima do ponto de não retorno, ela não aguenta mais uma seca como a do ano passado e do ano retrasado, aí não tem nem território indígena, nem floresta em pé e nem nada. Então o Brasil está perdendo a oportunidade de se destacar como um player líder global em termos de clima. Eu lamento até essa perda de oportunidade por parte do nosso governo brasileiro. Muito bem. Guilherme, você escreveu outro dia uma matéria que você mais ou menos fazia assim, que essa COP seria um blefe. Mais ou menos a palavra assim, um blefe, seria um engano, uma ilusão. Você confirma isso ainda? Eu confirmo e eu tenho total concordância com o Caetano no que diz respeito a essa expectativa com relação à COP. Eu acho que a COP ela vai ser mais de
debate, alguns debates políticos, a saída dos Estados Unidos, e a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, ao sair do Acordo de Paris, ele tem levado outros países a ir nessa direção. A Argentina, por exemplo, aqui próximo de nós, também está falando de sair do Acordo de Paris, e outros regimes autoritários também estão apontando nessa direção. As duas últimas COPs se diz que elas foram as COPs das corporações petroleiras, e há quem diga que esta COP 30 em Belém vai ser a COP da mineração. Há avaliações que dizem isso, porque tem uma questão importante. No debate se fala muito da transição energética, e no caso da transição energética, o Caetano abordou muito bem, a exploração do petróleo é vista como uma possibilidade de se buscar recursos para financiar a transição energética, ou seja, assim diz o presidente Lula. Nós precisamos explorar o petróleo da costa do Amapá, porque com esse dinheiro nós vamos fazer a mudança climática. Mas, rapaz, parece piada para boi dormir. Continua. Então, aí tem isso. Mas, por outro lado, além do petróleo, tem a mineração. Porque você vê, muitas das alternativas, elas se apresentam como alternativas técnicas. Mesmo aquelas chamadas sustentáveis, é preciso a gente fazer o debate sobre elas por conta do enorme impacto que elas têm nas comunidades. Por exemplo, você pega energia eólica, você tem um problema sério nas comunidades, em muitos municípios do Nordeste brasileiro. Há hoje estudos científicos mostrando problemas de saúde, como a questão de surdez e outros problemas mentais relacionados a isso. E tem uma questão, você vai precisar de, por exemplo, a produção tanto de energia eólica, como também se fala do hidrogênio verde, você precisa de uma carga fabulosa de minério para construir toda a infraestrutura relacionada a isso. E de onde vem todo esse minério? Ou de onde virá todo esse minério? Eu acho que nós, da Amazônia brasileira, da Pan-Amazônia em geral, mas de outros países também, andinos inclusive, nós vamos ser a zona de sacrifício dessa chamada transição energética em outros continentes. Nós vamos ser zonas de sacrifício. Então, a transição energética não é uma questão apenas técnica, é uma questão política, fundamentalmente, porque nós precisamos, sim, produzir e apostar em energia renovável, mas essa energia renovável a ser produzida não pode se dar à custa da constituição ou fortalecimento de zonas de sacrifício, porque nós temos sido zonas de sacrifício ao longo dos séculos, e nós corremos o risco de, mais uma vez, nesse debate sobre transição, voltarmos, ou não voltarmos, mas continuarmos a ser essa zona que vai contribuir para a melhoria de qualidade de vida em outros lugares e não aqui. Olha só, há 2 ou 3 anos atrás, houve o encontro dos presidentes da Grande Amazônia, em Belém. Participamos, acho que vocês dois e eu estava lá presente durante 2 dias, num encontro fantástico, com umas 700 e 800 pessoas vindo dos países amazônicos, discutindo coisas importantes. No entanto, em seguida, teve o encontro dos presidentes que, no meu entendimento, não deram bola nenhuma para aquilo que a gente discutiu em 3 dias antes. A pergunta é, agora estamos falando também de cúpula dos povos, que vai acontecer. Essa cúpula dos povos não é esfregar, como é que chama? Secar gelo? Então, quando a gente está acabando de dizer que a COP não está revelando o futuro, aí vem o cúpula dos povos. Vamos substituir? Como é que vocês pensam que a cúpula dos povos terá uma incidência na COP? Quem quer começar? Você tocou num ponto fundamental, padre, porque se a gente pegar as últimas COPs, essas 3 últimas foram em países, que nem o Guilherme bem lembrou, uma democracia bastante, entre aspas, né, que restringe muito o manifesto da sociedade civil, protestos, essa coisa toda. Então, assim, se tem alguma coisa positiva que eu espero da COP30 em Belém, é a participação social. E aí, eu acho que o Saúde e Alegria, o Observatório do Clima, a própria fase, o Guilherme, o Movimento Tapajós Vivo, a gente está apostando em ter uma voz e um grito mais forte que ecoe
como nos últimos anos deixou de ecoar e agora tem essa oportunidade de fazer em Belém. E dada a situação conjuntural hoje, que nos resume ao Brasil, então você tem um movimento nacionalista crescente, um movimento de extrema-direita crescente, esse movimento ele é parceiro da visão negacionista do clima, de continuar proliferando armas, de continuar perfurando o petróleo. Então, assim, para cada ponto tem um contraponto. Então, eu acho que a cúpula dos povos ela passa a adquirir uma importância ainda maior nessa conjuntura hoje com o trumpismo crescente, não só dos Estados Unidos, como fora dele. E, ao mesmo tempo, é um exercício que serve tanto para o movimento climático quanto para o movimento social. Porque o que a gente pode? A gente pode, a partir do clima, a partir de Belém, construir uma coalizão global, né, que não é racismo ambiental, que fale de racismo. O que está acontecendo hoje com o movimento de preconceito aos imigrantes, não é só nos Estados Unidos, é na Europa. E, a partir do Sul Global, a gente começa a questionar a própria estrutura de governança, né, que não pode se resumir aos países mais emissores, e hoje são negacionistas, boa parte deles, né, ou estão com governos que assinam a caneta do negacionismo. A gente tem toda a chance de construir uma coalizão a partir... Eu não gosto de falar sul global, eu gosto de falar sul geopolítico, porque os indígenas no Alasca estão com a gente também, você tem um movimento progressista norte-americano que está com a gente também. Como é que a gente consegue fazer o papel de sociedade civil? E a gente esteve lá nos diálogos amazônicos da cúpula, né, há 2 anos atrás, em Belém, e assim, a gente já sabia que o documento oficial dos presidentes não ia dar em nada. Então, como é que a gente faz a nossa parte? Então, não adianta também a sociedade civil gritar 40, 50 temas e dispersar. Então, vamos focar aqui, a Amazônia, vamos focar em 2 temas. Então, FOSPA, AMA, REPAN, todas as grandes redes, né? Vamos falar de petróleo, vamos falar de desmatamento zero. A gente já sabia que não ia ter na carta. Mas qual que é o nosso papel? Se a política hoje se faz na comunicação, então vinham os jornalistas, vinha a empresa, Caetano, o que você está achando da cúpula? Eu acho isso, a gente trabalha com saúde e tal, mas pelo fim do petróleo em áreas sensíveis como a Amazônia e pelo desmatamento zero. Aí vai lá, vamos lá, Guilherme, o que você acha da... eu acho que temos que lutar pela reforma urbana, daí está lá a fase e tal, mas pelo fim do petróleo... E aí a gente começou a pautar a imprensa global. No final, o que achavam que seria um grande avanço, viu-se que foi um fracasso, no sentido de você discutir cúpula da Amazônia e clima e não tocar nas 2 questões cruciais, em se tratando da maior floresta tropical do mundo, e nem citar a questão do desmatamento zero, e não citar a questão da eliminação da queima de combustíveis fósseis e a Amazônia livre de petróleo. Eu acho que esse papel a gente tem tudo para repetir de uma forma até melhorada, né? Para poder elencar. A cúpula está trabalhando com algumas prioridades, né? Respeitando a diversidade, os gritos e bandeiras globais e nacionais, não é deixar as pessoas deixarem de gritar suas próprias bandeiras lá no seu bairro, lá na associação, tem que ser inclusivo. Mas a gente poder alinhar 4, 5 gritos para poder ecoar de uma forma mais forte. Se a gente não pode incidir diretamente sobre os governos, a gente pode incidir como sociedade civil global, tá? Fazer um contraponto para tirar um pouco os nossos tomadores de decisão deste marasmo, né? Mas fica ainda um cuidado que a gente precisa ter, que é a vida como ela é. Então, por exemplo, esse movimento trumpista hoje, ele quer acabar com o multilateralismo. E aí, se a gente também... eu sou contra a COP. Eu vou fazer uma anti-COP. Eu sou contra a ONU. A gente corre o risco de ser aplaudido pelo Trump. Então, ninguém aqui... É muito melhor o mundo ter COPs todo ano do que não ter nada. É muito melhor existir a ONU, por mais que seja quase uma perfumaria, do que não ter nada. A questão não é acabar com o multilateralismo, a questão é reformar o multilateralismo. E a gente tem que mostrar que a nossa proposta é diferente dessa proposta e desse movimento global nacionalista crescente.
Caetano, Guilherme, se eu entendi bem a reflexão do Caetano, ele acredita de que esses movimentos como o global, como é que chama? Eu esqueci agora o nome, o movimento global, vai furar a bolha da carcaça da COP30. Agora, como é que tu vês a cúpula dos povos e outros movimentos, como ele mencionou, tem condição de a gente furar a bolha da COP30 e haver uma mudança? Olha, eu vejo sob dois pontos de vista essa questão. A primeira é a seguinte, nós não vamos furar a bolha dentro do evento oficial. Eu acho que o Caetano ele falou isso muito claramente. Mas é possível furar a bolha do debate? Podemos. Nós temos essa condição. E aí, o primeiro ponto de vista é justamente esse. Nós estamos num momento da nossa história em que as lutas eminentemente locais não dão conta de enfrentar os problemas estruturais. Posso dar dois exemplos básicos. Lixo. Todas as cidades, grandes, pequenas ou médias, estão enfrentando um problema gravíssimo da questão do lixo. Mas ainda mais numa região como a nossa, em que a maioria absoluta dos municípios dependem de repasses governamentais para existir, não vai ter dinheiro para fazer aterro sanitário, tal, aquela coisa toda. Ou seja, a solução para coleta, tratamento de lixo, muito dificilmente se dará a partir de uma prefeitura. Acho que no caso aí de Santarém, por exemplo, se isso não for tratado a partir da visão de região metropolitana, dificilmente você tem solução. A questão do combate ao crime é outra coisa. Então, soluções eminentemente locais, elas podem trabalhar e têm experiências muito interessantes, mas elas têm dificuldades de impor mudanças estruturais, em que pese a mobilização social começa a partir do território. Isso é uma questão fundamental. Mas hoje nós temos que adquirir a capacidade de atuar nas diferentes escalas. Esse é o desafio, desde o plano local até o plano internacional. Atuar nessas escalas todas, no nacional, no regional, no estadual e no internacional. Ao mesmo tempo, esse que é o desafio, ao mesmo tempo. E isso só se dá através do trabalho em rede, da articulação em rede. Então, acho que essas experiências, cúpula dos povos, a COP das baixadas, a COP dos povos, paz, terra e clima, a rede eclesial, Pan-Amazônia, por exemplo, a Repan está fazendo um fabuloso trabalho de articulação e tal, assim como a Cúpula dos Povos tem feito. Então, isso é o início, não é o início, mas isso é um avanço para a gente constituir verdadeiros atores capazes de atuar em todas as escalas. Essa vai ser uma conquista. Eu acredito que essa é a capacidade e essa possibilidade que nós temos de nos fortalecer enquanto rede capazes de atuar, de impor nossas agendas, de fazer negociações, desde as comunidades até o plano internacional. Então, nesse sentido, é muito importante e nós temos a condição de furar essa bolha. Por fim, o segundo ponto de vista é o seguinte: eu acho que a gente não pode transformar essas nossas articulações que estão transformadas em poderosas articulações em apenas momentos de debate. Eu acho e defendo a ideia de que nós precisamos aproveitar não só o período da COP, mas antes disso, para fazer como os indígenas fizeram agora. Olha, essa aqui é a nossa agenda, governo brasileiro, para ter regularização fundiária, para ter o Programa de Aquisição de Alimentos funcionando, o Programa Nacional de Alimentação Escolar funcionando, para ter as áreas de assentamento regularizadas, não depende de COP. Não depende de COP. Depende de iniciativa e vontade política de fazer isso. A defesa dos povos indígenas, a demarcação e tudo mais, o combate à violência contra as mulheres não depende de COP. Então, também nós devemos aproveitar a COP para fazer avançar nossas agendas internas, e, no caso em particular, as nossas agendas políticas amazônicas e pan-amazônicas. Então, se a gente pensar esse momento da articulação como um momento de intenso debate, reflexão, formação,
aliado a uma estratégia de comunicação e de negociação de agenda com o governo brasileiro, aí sim nós vamos conseguir produzir uma estratégia eficaz de enfrentamento a muitos dos problemas que, inclusive, não dependem, muitos deles não dependem da COP. Agora você levanta uma outra questão interessante que eu queria aprofundar. Aí, a partir da experiência do encontro de governadores, de presidentes da Amazônia, onde nós tivemos aquele encontro tão bonito, mas a gente não teve uma articulação, e nem entre nós. Nós tivemos maravilha de discussões, mas não uma articulação. E eu sinto que aqui na nossa região também, nós sofremos exatamente essa carência de uma estratégia coletiva dos diversos movimentos. Quando os indígenas agora fizeram esse ato de bravura, que merece todo elogio, mas eles levantaram isso em função de uma causa própria. Além disso, tem as outras questões que atingem a nossa Amazônia, a nossa região, e nós temos uma carência de uma estratégia coletiva. Isso que me deixa, às vezes, desanimado. O Guilherme está dizendo, é necessário isso. Mas será que nós, cabeças brancas, que estamos liderando nos nossos grupos, nós estamos realmente tentando ver se a gente consegue? Lembra, aqui em Santana, na nossa região, o Guilherme participou de 2 encontros fantásticos, um lá em Mogi dos Campos, a gente tentando criar uma estratégia comum. Depois viemos até o Mararu e não deu nada depois. Quer dizer, nós temos uma dificuldade, não? De entre nós mesmos, movimento social, nós nos congregarmos em torno de objetivos comuns. Como é que nós vamos furar essa bolha também? Posso começar, Caetano, falando rapidamente? Assim, eu sou historiador e vou dar um exemplo da história. Tem um historiador inglês, o Edward Thompson, que ele escreveu um livro, ele escreveu uma trilogia, e num dos livros ele fala sobre uma experiência desenvolvida pela classe operária inglesa no século XIX, mas cujas bases, a forma de fazer a resistência remetia a uma experiência passada 200 anos antes. Então, uma experiência de 200 anos antes foi resgatada e se constituiu na base da mobilização da classe operária inglesa em determinado período do século XIX. Essa primeira questão, eu acho que a gente precisa ter essa visão histórica. Mesmo que nós não tenhamos dado continuidade ou que não avançou significativamente, apesar de todo o nosso esforço, ficou aprendizado. Pessoas se conscientizaram desse processo, organizações passaram a entender e trabalhar no sentido de constituir redes, trabalho em rede, de articulações e tal. Então, esse conjunto de experiências vai formando e vai se constituindo na construção das estratégias mais sofisticadas. Então, eu acredito nisso. Mesmo que a gente não tenha alcançado os objetivos que a gente tinha dado para os eventos, mas algo ficou e se manteve ao longo dali. Organizações hoje são pessoas e organizações daquela época que a gente está vendo aqui nas redes, trabalhando e tal, tudo mais. Isso é uma coisa. E a outra coisa é a seguinte: eu acho, e aí muito rapidamente, para dizer o seguinte, eu há bastante tempo acho que o movimento indígena, em que pese todos os problemas que existem em qualquer movimento, os indígenas são os atores sociais na Amazônia que têm a estratégia mais sofisticada da luta social. Eu acho. É verdade. Por quê? Apesar da FEPIPA, né? Apesar da FEPIPA. Mas tem problema como qualquer outro movimento. Mas os indígenas, por exemplo, se eles estão lutando, eles fecham a ponte de Jacareacanga, eles prendem a balsa em Altamira, mas, ao mesmo tempo, tem indígena na Europa reunido com o Parlamento Europeu. Ao mesmo tempo, eles estão discutindo as eleições. Ao mesmo tempo, eles estão construindo a marcha indígena em Brasília. Ou seja, o movimento indígena conseguiu compreender muito mais que outros movimentos essa necessidade de atuar em diferentes escalas. Eles não ficam só presos no município, eles não ficam só presos na escala internacional, mas eles atuam em todas as escalas. Essa, para mim, é uma referência para a gente debater movimento social na Amazônia. Com toda razão. Para nós é um estímulo. Caetano. Concordo em gênero e grau com o Guilherme também, e naquelas
naqueles anos de treva do Bolsonaro, sempre quando dava um desânimo, aquela vontade de desistir, eu lembrava do movimento indígena. Eu falei, onde esses caras for, nós vamos atrás, né? Porque os caras estão há séculos resistindo. 4 anos de um governo Trump, ou 4 anos, isso é coisa pouca, e tanto que a COP já começou, e para mim o ato inicial dessa COP é essa questão da ocupação do SEDUC, que hoje, nesse dia de hoje, é histórico pela revogação de uma lei, e o enfrentamento dos indígenas e dos professores também, há mérito ali também, no momento, talvez, ali, do governador, em termos de auge de poder, muito bem sucedido nas eleições. Então, quando você acha que tem tudo e todos, não é bem assim. É hora de botar o ponto no i e valorizar o Estado democrático, né? Para você não concentrar muito poder aqui em detrimento ao outro espaço. Eu acho que também, quando a gente fala de cúpula dos povos, a esperança é que ela não se limite à COP. A ideia inicial também, e surgiu lá em Belém, na cúpula da Amazônia, com vocês também. Lembra, padre, aquela reunião para a gente... falamos lá de Belém a Belém, a ideia inicial era ter uma coalizão que pudesse aproveitar também o G20, né, sendo sediado no nosso país, no Rio de Janeiro. Perdemos uma oportunidade lá, mas aprendemos algo, por exemplo, que e assim como aprendemos também no Diálogos Amazônicos, que é construir uma cúpula dos povos numa conferência sem necessariamente total tutela do governo. Então, o governo tem que saber, mesmo sendo um governo Lula, essa coisa, tem que se precisar ocupar a SEDUC na COP, vai ser ocupada a SEDUC na COP. Né? Nós vamos ter não força é assim, nós vamos ter força para ocupar no Amapá, para impedir, por exemplo. Aí eu acho que é uma questão tática. Se você quiser, eu posso até te falar um pouco disso também. Né? Mas assim, a ideia é que a cúpula ela continue depois da COP. Existem coisas que ajudam na mobilização, principalmente quando você tem um Bolsonaro no governo ou um Trump no movimento global. Aí todos, eu acho que o Trump ele vai ajudar a organizar e unir a oposição, assim como o Bolsonaro ajudou a unir a sociedade civil, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém contra o Bolsonaro. Bastou o Bolsonaro sair para todo mundo soltar a mão na cara de todo mundo. E a gente perde um pouco a lembrança da força que a gente tinha na época do governo Bolsonaro, em que muito pouca coisa passou no Congresso. Nada tão decisivo assim. Hoje, sob o governo Lula, está muito mais difícil da gente resistir e estão passando tudo que é a boiada lá no Congresso Nacional. E a gente se dispersou, como você bem colocou, padre, cada um por si, aquela coisa toda. Não interessa para um governo ou sociedade civil unida. Eu lembro do Tele Santana, que falava, quando era técnico, né, que não interessava o time unido, porque é melhor ter panelinha, porque senão todo mundo vai se unir para derrubar o técnico. Né? Mas cabe a gente tem governança sobre quem a gente se une, se a gente vai se unir ou não. E, nesse sentido, a sociedade civil, cabe a ela decidir, né? Se ela quer entender divergência como algo legal, de dialogar entre diferentes, e não como vou cancelar aquele fulano porque o cara é do Vasco e eu sou do Flamengo, né? Apesar de eu ser corintiano. E o Botafogo. Olha, o testemunho que agora os indígenas e os educadores do Pará deram frente a um governador prepotente, eu espero que seja para nós um estímulo para nós também fazermos o mesmo estilo de enfrentamento da COP. Porque lá em Belém vão estar lá os 160 chefes de Estado, seus assessores, e vai ter aquele carnaval, aquele turismo lá. Mas espero que nós consigamos. Eu estava descrente de que eu ia perder tempo de ir para lá para participar do enfrentamento da COP, mas se a gente conseguir, com pessoas como vocês estão dizendo, a gente conseguir com o testemunho dos indígenas que deram agora e dos educadores, será que nós vamos conseguir, pelo menos, unir nossas decisões, nossas preocupações, para poder apresentar para a COP e dizer, vocês estão mentindo para nós. A gente tem que ter coragem daquilo que os indígenas disseram para o governador. O senhor está mentindo.
quando o senhor está dizendo essas coisas. Nós temos que chegar a esse ponto. Vocês acham que vão ter condição de fazer isso nesta COP30? Guilherme? Não, eu acredito. Nós vamos enfrentar muita dificuldade, porque, assim, uma das consequências dessa derrota que os indígenas e os educadores infligiram ao Helder é justamente, eu acho que o Helder vai caminhar agora para tentar, de todas as formas, dividir o movimento social, já fez isso agora. Eu acho que ele vai ter uma estratégia ainda mais agressiva de aprofundar divergências, não só entre indígenas ou entre sindicalistas, mas no conjunto dos movimentos sociais. Essa é uma estratégia que ele vai partir deste momento, a partir deste momento. E a outra coisa é que ele vai criar dificuldades crescentes, tanto ele como o prefeito de Belém, para que a gente desenvolva as nossas ações e iniciativas. Ele vai criar toda sorte de barreira, dificuldade. Então, essa é a consequência dessa derrota. Então, a gente também tem que se preparar para esse novo cenário, que antes estava, vamos dialogar com o governo e tal, tudo mais. Eu acho que vai ficar mais difícil, não impossível, mas vai ficar mais difícil qualquer avanço nessa área. Isso, para mim, é resultado. Ele aprendeu com essa derrota e ele não vai deixar ou vai procurar não permitir que isso aconteça novamente durante a Copa. Ele vai retaliar. Ele vai retaliar. Retaliação, aumento das forças de segurança, vigilância sobre nós, monitoramento das nossas ações. Eu acho que isso vai ser a constante neste ano, sobre os movimentos sociais e sobre as nossas redes, articulações e tudo. Nós temos que nos cuidar seriamente sobre isso, ameaça e tudo mais. Agora, eu continuo concordando com o Caetano. É uma possibilidade de furar bolha, sim, de fazer as denúncias, de apresentar propostas, de questionar, porque uma coisa que já está acontecendo com Trump no governo é que as grandes corporações todas estão abandonando aqueles chamados compromissos, né? A Amazon, as empresas petroleiras e várias outras empresas estão tudo abandonando. Não, isso aqui não pode, não dá, não sei o que e tal, tudo mais. E aí nós temos várias dessas, no caso do Pará, nós temos várias dessas empresas, né? Aqui no Distrito Industrial de Barcarena, aqui pertinho, temos o agronegócio em Santarém, Cargill e tudo mais. Então, essas grandes corporações estão todas pulando de qualquer compromisso. Nós temos que fazer denúncias sobre isso e apresentar alternativas. Então, nesse sentido, concordo com o Caetano que há, sim, possibilidade de furar a bolha. Muito bem. Caetano? Eu acho que a gente também tem que ser tático, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam um estudo do InfoAmazônia. 88% dos eleitos na Amazônia, dos prefeitos eleitos, são contrários à pauta climática e ambiental. E, na mesma proporção, as vereanças, as câmaras dos vereadores. E os governadores da Amazônia. Que esse estudo foi em cima da eleição de agora, que era municipal. Aí tudo bem, às vezes é mais fácil falar, então ninguém votou em mim, então o eleitor que está errado. Não, o primeiro passo para você perder o round. Como é que a gente tem que... Acho que a esquerda ela precisa também dar uma oxigenada. A gente precisa dar uma renovada, precisa dar uma rejuvenescida nas ideias também. Então, como é que é o mundo hoje, o mundo de rede social, internet, como é que a gente repensa? Porque, assim, a gente caiu numa armadilha de ter que enfrentar um movimento de direita e extrema-direita. A extrema-direita saiu do armário, antes não podia, agora está virando até moda, né? E eles conseguiram ter a habilidade de ocupar o avatar anti-establishment, que sempre foi ocupado pela esquerda. Então, você ter um Bolsonaro ser considerado o cara contra o sistema, ou um Trump, milionário a partir do sistema, junto com o Musk, serem considerados os caras não afinados com o sistema, e a gente, o progressista, ter que lutar para defender o status quo,
é uma baita de uma armadilha quando você tem a sociedade global, seja de direita, seja de esquerda, que não aguenta mais esse sistema político. Então, assim, e a gente, enquanto a gente ficar só na defensiva reduzindo danos, a gente vai perder de goleada. Uhum. A mesma coisa. O que o Lula 3 traz de novo? Ele precisa trazer alguma coisa de novo. Trouxe lá no Lula 1, Lula 2, Bolsa Família, isso, aquilo. O que o Lula 3 traz de novo? Está engatado. Agora vamos colocar o Arthur Lira como ministro, vamos colocar isso. Né? Isso aí tem consequência no voto também. Então, o que a esquerda pode trazer de novo, além de reduzir danos, como é que a gente pode repropor, complementando o Guilherme, trazer propostas adequadas ao mundo moderno. Eu escrevi até uma vez um artigo que chamava O Bêbado e o Comunista, né? Como é que você se livra daquele bebum chato numa festa que, Caetano, todo grudado, a terra é plana. Aí ele está esperando você retrucar, você tem que mostrar para ele que você está mais bebum que ele. E a terra é plana nada, rapaz. A terra é um triângulo. Triângulo? A terra é redonda, idiota. E aí o cara vai embora. Então a gente tem que dobrar a aposta. E aí eu acho que existem coisas que a gente precisa resgatar. Se a gente está discutindo aí Partido de Trabalhadores, situação trabalhista, a esquerda tem que assumir o debate do 4x3. Né? Pelo menos jogar no debate. Né? O mundo hoje tem que reduzir jornada de trabalho. É muito melhor você ter mais gente empregada, né, trabalhando menos, do que menos gente, mais gente desempregada e menos gente empregada trabalhando o dobro. Né? Você poder ter um final de semana de 3 dias, poder ficar com a família, com o filho, criar a economia da cultura e não a economia do consumo, ser feliz porque eu preciso comprar um carro zero. Né? A questão, se você pegar, que nem o Guilherme falou, chegamos até a já conversar uma época aqui em Santarém, um projeto de resíduo, de lixo. Pô, se você coloca uma gaseificadora, né, para você poder transformar em energia o lixo orgânico, parte dele para compostagem, parte dele para energia, essa energia mover as frotas municipais e você trazer o passe livre, o cidadão vai saber que, pô, o clima está aterrissando na minha casa. Eu vou separar o lixo porque eu não preciso pagar passagem de ônibus, que está cara. Né? O gás de cozinha. Então, eu acho que a gente trazer propostas concretas, né, também, e aí, nesse sentido, é uma pauta na agenda global dessa COP, que é a adaptação. Não é que a mudança climática vai chegar, ela já chegou. Então, a adaptação é, ter sistema de abastecimento de água nas comunidades, nas aldeias, ter filtro. Passamos uma seca aqui e eu falei até lá naquela sessão na Câmara dos Vereadores, senti muita falta dos governos, federal, estadual, municipal. O debate aqui de candidatos, ninguém tocava na questão ambiental, na questão da estiagem, na questão do clima. Como pode? Então, se pelo caminho da mitigação está difícil, quem sabe a gente restartar ele pelo da adaptação para criar os compromissos para mitigação. E aí o movimento social tomar essa bandeira para si, saneamento básico, água encanada, resíduo, energia renovável. O movimento Tapajós está de parabéns aí nessas iniciativas de energia solar, incluindo populações sem acesso à energia. Por isso que eu falo, isso a gente está muito parceiro com o Saúde e Alegria também, aqui na região. Isso, eu acho que nos dá respaldo também para mostrar na prática que um outro tipo de desenvolvimento é possível. É possível. É possível. E a gente começar a tomar essa bandeira, porque às vezes passa para a sociedade muito que o movimento social é contra tudo, é contra o desenvolvimento, eles só são contra o asfalto, ou contra isso, ou contra aquilo. E aí essas lideranças vão para Brasília e voltam e não traz nada. Então, essas lideranças passam aí para Brasília e voltar e trazer água encanada, né? Trazer energia nas escolas, trazer internet de qualidade, isso trazer irrigação aí para o cara lá na lavoura, na agricultura familiar, ter condição de produzir o próprio alimento. Então, essa bandeira aí é uma bandeira que eu acho que a gente tem que apostar também. E nos dá respaldo depois para... Porque aí você traz corações de mentes. Por que a esquerda perdeu a periferia? Por que a esquerda está perdendo as comunidades? Né? A gente tem que refletir sobre isso também. Muito bem. Olha só,
a gente pensava de oferecer um café da manhã, os programas, e estamos recebendo um almoço especial. A participação de vocês dois foi muito rica e nós temos vários ouvintes nos acompanhando nesse momento. E este programa será repetido também no nosso Instagram, na nossa rede de notícias da Amazônia. Muito grato a vocês. A contribuição de vocês não foi ao movimento, na rede de notícias da Amazônia, foi aos povos da Amazônia e do mundo inteiro. Tem gente na Holanda escutando o nosso programa hoje. Muito grato a vocês e a você, ouvinte, que fica sabendo. Daqui a 15 dias teremos novos interlocutores com outros aspectos ligados à COP30. Muito grato, que Deus nos abençoe sempre. Um abraço. Um abraço. Saúde e alegria para todo mundo.